E eu posso dizer que em 4 pontos, e nós leremos esses pontos no texto bíblico, que é os segredos no chamado de Josué: levantar, mover, encorajar e legitimar. Então Deus levantou Josué, o moveu, o encorajou e o legitimou. Esses são os segredos do chamado de Josué. Irmãos, esse texto de Josué, capítulo 1 a 9, ele é de uma profundidade bíblica tremenda. Porque é a primeira vez que Deus fala com Josué aqui, é nesse texto. Até então, Deus falava somente com Moisés, e isso nós sabemos que foi até um ponto de interrogação das pessoas. Seus irmãos, no caso de Moisés, falaram isso, Arão e Miriam: por que Deus fala somente por meio de você? Depois a rebelião, em Números 16, Datã, Corá e Abirão também. Deus vai levantar outra liderança, por que Deus fala somente através de você? Mas Josué nunca questionou a liderança, porque Deus falava com Moisés. Até que chegou o dia de Deus falar com ele, e aí é o texto bíblico que nós leremos nesta manhã, aonde Deus fala com Josué. Você conseguiu abrir aí a sua Bíblia? Josué capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Obrigado, João Cléber. Diz assim então a palavra de Deus: aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: olha o que Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Foi a canção que cantamos agora. Eu serei contigo. Verso 6: sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Gênesis 12 fala sobre isso, Deus falando com Abraão: sai da tua terra. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí Deus repete no versículo 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te desampares, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, querido. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa promessa, ó Deus. Obrigado porque nós cantamos isso e agora nós lemos isso, ó Deus, e nós cremos que o Senhor não vai nos deixar só. Não nos desampararás, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do céu, até o fim, ó Pai. Então nós agradecemos por isso, ó Deus, e pedimos nessa manhã, ó Deus, fale conosco, como o Senhor falou com Josué, ó Deus, nesse evento, nessa experiência. Fale conosco através da Tua palavra, ó Deus, dê, ó Deus, sabedoria, conhecimento, para entendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem reservado nessa manhã, ó Deus. Desperta em nós, ó Deus, o interesse de ouvir a Tua palavra, de entender, ó Deus, a Tua palavra, e de entendermos que o Senhor nunca nos deixará só. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Queridos, esse contexto é um contexto do chamado de Josué.
Josué está sendo preparado. E que preparação melhor do que não poderia ter, né? A preparação com uma conversa direto com o próprio Deus, né? Você já teve uma experiência dessa, de ouvir a voz do Espírito Santo? Para aqueles que não acreditam, isso é loucura, tá, irmãos? É por isso que a fé é transcendental, ela não é material, ela não é palpável. A psicologia, inclusive, nós temos psicólogos que condenam até, inclusive, essa experiência, digamos assim, sobrenatural. Porque quem ouve vozes para a psicologia, né? Eu não quero nem entrar nesse tema. Mas Josué está sendo preparado pelo próprio Deus nessa conversa, partindo do princípio que ele sai do Egito, nasce no Egito e é discipulado por Moisés durante todo o deserto, para liderar o próprio povo para esse momento. Então essa conversa com Deus ela é importante para Josué, mas o mais importante você notar aqui é que Josué não resiste. Quando Deus fala com Moisés, Moisés diz que ele era gago, ele começa a colocar dificuldade. Deus então apresenta sinais para que ele aceite a missão dele, mas Josué não. Josué é encorajado, mas ele não coloca resistência. E aí já é a primeira aplicação que podemos tirar nessa manhã. Quando Deus falar com você, irmãos, não resista à voz do Espírito Santo. Não resista, porque ele tem uma missão para você, mas ao mesmo tempo ele diz: eu serei contigo. Não te desampararei, não te deixarei só. Por onde quer que fores, eu também irei. Então Josué ele se encontra diante de um fato novo, a morte de Moisés, o seu líder, do grande servo do Senhor, que falava face a face com Deus. E agora Deus quer levantar um sucessor. Se prestarmos atenção na história de Josué, ele aparece somente representando a sua tribo, a tribo de Efraim, quando Deus manda Moisés escolher 12 espias para poder ir até a terra prometida. E aí Josué aparece na história bíblica e ele, juntamente com Caleb, são os únicos dois que voltaram com um pensamento positivo, de acordo com a fé, acreditando que a promessa de Deus seria cumprida para eles naquela época. Somente ele e Caleb foram otimistas nesse sentido. Assim, irmãos, há um indício, não é que seja por causa disso, mas um indício da escolha de Josué como sucessor de Moisés. Imagine se Josué fosse um dos 10 que voltasse contrário, desalinhado com o que Deus havia dito. Se Deus fala assim: olha, vai olhar a terra, porque essa terra será de vocês, como nós lemos aqui no capítulo 1. E aí Josué volta e fala: não, aquela terra lá é terra de gigantes, a gente não vai conseguir não. Com certeza Deus não escolheria Josué como sucessor de Moisés. Então essa é uma outra aplicação que nós podemos ter, se nós não temos que resistir à voz de Deus, porque nós temos que contestar a voz de Deus ou estar desalinhado ou desassociado daquilo que Deus está falando para a gente, irmãos. Às vezes a obra não acontece, ou então o seu propósito ministerial não é desenvolvido porque você está desalinhado com o que Deus tem falado para você. Então se Deus diz: você vai herdar a terra, você diz: não vamos herdar a terra. Mas se Deus diz: você vai herdar a terra, e Deus: nós vamos herdar a terra, porque sobre essa palavra de Deus nós herdaremos a terra. Aí o propósito ministerial seguirá o fluxo normal. Então, com certeza há uma conjectura, e a gente pode pensar nesse sentido, de que Josué foi escolhido como sucessor de Moisés porque ele estava alinhado com a palavra de Deus. Ele acreditou na promessa, por isso ele foi movido. Então Deus falou com Josué, e aí, por ele ter sido levantado, movido, agora ele foi encorajado. Deus fala: ser forte, ser corajoso. E aí depois Deus o legitima, dizendo: não fui eu que te mandei? Se você não percebeu, a própria introdução já é o desenvolvimento da meditação da mensagem dessa manhã. Nós precisamos estar atentos, porque Deus quer levantar no meio do povo dele novos líderes, novos pastores, novos missionários, novos profetas, novos ministros de louvores, novos professores de EBD, novos líderes de células, novos anfitriões de célula, novos discipuladores, novos líderes de ministérios, líderes de homens, líderes de mulheres, líderes de jovens, pregadores, evangelistas. Mas tem muitas pessoas que estão com medo,
estão desalinhados com o que Deus tem falado. Deus está falando, eu vou fazer de você um profeta, e você está com medo, se escondendo. E você não está acreditando na promessa de Deus. Deus está falando, eu vou fazer de você um pastor, e você está com medo. E você está desalinhado com o que Deus tem falado. Deus está falando com você, eu vou fazer de você um evangelista, vou fazer de você um discipulador. Eu não te coloquei lá nessa escola, nessa faculdade, nesse local de trabalho à toa. Você está chegando lá e o ambiente é esse, mas você será canal de bênção para mudar esse ambiente. Deus está falando abertamente nessa manhã para você, irmãos, como falou com Josué, e você não pode se esconder, não pode estar desalinhado, estar desassociado do que Deus tem falado. Eu acredito, e ainda vamos conjecturar antes um pouco do desenvolvimento, que Deus poderia levantar uma outra pessoa, o próprio Caleb, que foi um dos otimistas quando voltou dos espias, ou quem sabe até um outro personagem bíblico, uma outra pessoa desta época, que não tinha sido relatado. Que as pedras vão clamar se você não falar. A mula de Balaão falou, né? Eu não estou dizendo que você é descartável, eu não estou dizendo que Deus vai se descartar, eu estou dizendo que a obra, o reino, o evangelho será pregado, cabe a você querer participar disso ou não. A obra está sendo feita, irmãos, pessoas estão sendo alcançadas, pessoas precisam ser alcançadas, e Deus quer te usar. Mas quando Ele diz que Ele quer te usar, Ele quer te fazer como uma flecha, como um farol que brilha, como canal de bênção, como uma ponte para chegar às pessoas, e você não acredita na palavra dEle, você está retrocedendo naquilo que Ele tem para a sua vida. E para o crente, a pior coisa que pode acontecer é retroceder diante da palavra de Deus. Você precisa avançar. Nós somos um povo que avança. Você faz parte de um povo escolhido que avança. Josué entendeu isso juntamente com Caleb. Quando ele se deparou com aquela terra prometida, habitada por gigantes, ele entendeu que a promessa de Deus seria cumprida e ele precisaria avançar para alcançar essa promessa. Ele não entendeu que teria que retroceder ou que teria que procurar um outro lugar para morar. Deus está dizendo que você fará a obra dele, que será usado, mas Ele não está dizendo que será fácil. Porque se fosse fácil para Josué, ele não precisaria ser encorajado. Você compreende isso? Você consegue entender? Por que do encorajamento? Porque ele precisou ser encorajado justamente porque é difícil. E eu nem quero entrar na circunstância da sua vida dizendo que é fácil ou difícil. Nós estamos falando de um texto bíblico e estamos querendo aplicar isso para as nossas vidas. Então, o mais importante é que por estar alinhado e associado ao que Deus falou, Josué acreditou na promessa de Deus. Para isso basta ter fé, irmãos. Sara já tinha quase 100 anos e Abraão também, quando Deus havia prometido e falou, quando eles receberam a visita dos anjos, de que ela daria a luz. Então, a importância da fé para a promessa ser cumprida na sua vida, ela é sumamente importante, irmãos. Então, preste bem atenção. Josué foi levantado, Josué foi encorajado e Josué foi movido e legitimado por Deus. Quando ele foi levantado, versículo 1 e 2 desse capítulo. Levantar é erguer, é ser alçado, é ser içado, ser destacado, ser separado. Josué não foi levantado de qualquer forma e por qualquer pessoa, não, irmãos. Foi Deus quem levantou Josué. Então Deus está querendo levantar aqui em nosso meio pessoas para fazer a obra dele, mas as pessoas estão resistindo e não estão querendo ser levantadas por Deus. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é que, como Josué foi levantado, Deus quer levantar você, para você fazer parte da obra dele. Tantas pessoas foram levantadas, como Josué foi levantado nesse texto. Olha, Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele também foi levantado. Deus falou o que para ele? Levanta daí, rapaz, sai dessa terra. Noé, Gênesis capítulo 7, também foi levantado para fazer a arca. José, se José não tivesse sido levantado, o povo morreria de fome. A fome assumiu toda a terra, mas Deus levantou ele. E a vida de José foi fácil? E o próprio Moisés também foi levantado, né? Quando ele viu a sarça ardendo, pegando fogo e não se consumindo.
Então o próprio Moisés foi levantado. Mas Josué foi levantado para ser o sucessor de Moisés. Josué foi levantado para ser o sucessor de Moisés. Eu acho que isso aumentou a responsabilidade de Josué. Por quê? Porque Josué, ele nasceu no Egito como escravo. Já nasceu sob a tutela da liderança de Moisés. Comigo aqui para vocês entenderem. O chamado de Moisés já foi um chamado de que ele teve uma experiência sobrenatural, porque a sarça não se consumia. A Bíblia fala que a tenda de Moisés, e Josué ficava na porta da tenda, era cheia da presença de Deus, e Deus falava face a face com Moisés, como um amigo fala com o outro. E Moisés, ele foi levantado para libertar o povo do Egito, e o povo de Israel celebra isso até hoje, que foi um fato inédito. As 10 pragas foi feita através de Moisés como o profeta, libertador, confrontando os deuses falsos do Egito. O mar vermelho foi aberto. Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche. Moisés criou e recebeu de Deus os 10 mandamentos. Ele guiou esse povo durante a peregrinação de 40 anos no deserto, irmãos. É esse o chamado de Josué, para suceder esse homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então o que eu quero dizer nessa manhã é que Deus está te chamando, está te levantando, mas não é por uma obra qualquer, porque Ele não é um Deus qualquer, irmãos, é um Deus santo, Criador dos céus e da terra. E não é fácil o que Ele está pedindo para você fazer, mas nem por isso você vai desistir. Porque Josué não desistiu, ele sabia o tamanho da obra, do chamado que ele tinha. Por isso tem segredos e por isso ele foi levantado por Deus. Josué entendeu que para ser sucessor de Moisés, ele não poderia fazer por menos. O serviço precisaria ser extraordinário, de uma forma excelente. Porque Moisés assim o fez. E Moisés o discipulou dessa forma, irmãos. Então Josué foi comissionado para ser sucessor de Moisés. E Deus fala para ele: dispõe-te, versículo 2. Passa agora esse Jordão. Deus está falando: Josué, tenha disposição, pega esse povo e passe o Jordão. Moisés abriu o mar vermelho, Deus está dizendo para ele abrir o Jordão, o rio Jordão, para poder passar. Mas ele estava dizendo assim: passa esse Jordão com esse povo, converse com o general, converse com o povo de Israel, com os sábios, com os anciãos, para vocês entrarem e herdarem a terra prometida que eu dei aos filhos de Israel. Eu imagino que a circunstância de Josué também foi difícil por isso, porque ele foi levantado para ser sucessor de Moisés, que era um grande homem de Deus, um dos mais expoentes da Bíblia, mas ele também foi levantado para um dos momentos mais difíceis da história do povo de Israel, que era justamente as batalhas e as guerras para conquistar a terra prometida. O livro de Josué, ele fala praticamente todo sobre batalhas, e é batalha atrás de batalha, batalha atrás de batalha, e estava derrotando gigantes, pessoas que estavam ali habitando aquela terra da promessa. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa manhã: não importa a circunstância da sua vida, não importa o que você tem falado, tem acontecido, a dificuldade de ordem material, saúde, parece que eu não tenho força para prosseguir, parece que é difícil, mas é por isso que Deus está te levantando, querido, como levantou Josué. Ele está te levantando porque é difícil, Ele está te levantando porque as circunstâncias são contrárias, Ele está te levantando porque você precisa avançar como Josué avançou. Josué sabia que era difícil, porque ele teria que ser sucessor de Moisés e teria uma árdua tarefa na frente para conquistar a terra prometida. Mas isso não foi capaz o suficiente de pará-lo. Pelo contrário, ele acreditou nessa promessa, nessa palavra de Deus, e por isso ele foi movido. E aí é o segundo tópico. Primeiro, porque ele foi levantado, e o segundo, porque ele foi movido. E por que ele foi movido? Ele foi movido porque ele acreditou na promessa de Deus. Versículo 3 a 5. Josué acredita na promessa de Deus e ele se move diante da palavra de Deus para conquistá-la. Então o segredo do chamado de Josué e da vitória da conquista dele é porque ele foi levantado, acreditou, e por isso ele foi movido para receber e para conquistar a terra prometida.
Agora, eu disse que, como sucessor de Moisés, foi difícil para Josué. Mas ele, sabe como ele encarou essa palavra? Como herdeiro. Porque ele diz assim: se eu sou sucessor de Moisés, eu vou herdar então a herança dele. Então, como sucessor de Moisés, Josué recebe a herança dele. O que é? A terra prometida. Irmãos, Deus está falando claramente nessa manhã que nós somos herdeiros dele, por Cristo Jesus, co-herdeiros. E a nossa terra prometida é o céu, são os céus. Agora, nós não podemos ser egoístas e nos preocuparmos, e aí é uma exortação, com o nosso próprio lugar no céu. Sabe como você vai entrar no ônibus, subir no ônibus, se preocupa com o seu lugar, e entra gente precisando do lugar, e você sabe que tem pessoas precisando do lugar? Nós precisamos de preocupar em evangelizar e discipular para que mais pessoas sejam alcançadas e recebam essa herança de Deus. Foi isso que Josué fez. Ele não recebeu uma herança para ele somente entrar na terra prometida. Não, todo o povo de Israel foi abençoado através dele. Todo o povo de Israel foi abençoado para entrar na terra prometida através dele. Então isso é uma aplicação do ano da multiplicação. Você está sendo levantado para você acreditar e ser movido para ser um agente da multiplicação de Deus. Ou você acha que a multiplicação de Deus vai ser feita de uma outra forma? Deus está contando com você para que os céus tenha bastante gente e seja multiplicado, irmãos. Mas para isso você precisa acreditar, ter fé e ser movido como Josué foi, sabendo que ele seria herdeiro. E a promessa não é uma promessa qualquer não. Deus fala para ele assim: toda a terra que você pisar será dada. Como? Como eu prometi a Moisés, como eu disse a Moisés, como eu falei com Moisés, eu serei com você. Eu não vou mudar não. E Deus ainda vai além ainda para Josué. Ele fala assim: olha, ninguém vai te resistir. Fala aí para o teu irmão do lado: olha, você será irresistível. Fala: você será irresistível. Ninguém vai te resistir. Não foi isso que Deus falou? Que ele seria irresistível. Quando? Por todos os dias da vida dele. Meu irmão, que promessa é essa de Deus? Você será irresistível por todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque ele acreditou nisso. Por isso ele moveu e por isso ele venceu todas as batalhas. Porque Deus foi com ele, como foi com Moisés. E Deus quer ser com você assim, dessa forma também. Por isso nós cantamos antes aqui: eu serei contigo. Os meus planos não vão falhar através da sua vida. Então Josué entendeu que não seria desamparado, não seria deixado de lado. Josué entendeu que a companhia para a sua promessa seria Deus, porque Deus falou assim. Josué acreditou que Deus o acompanharia, que nunca o abandonaria. Você se sente abandonado, querido? Sente deixado de lado? Sente sozinho às vezes? Parece que alguém esqueceu de você ou te abandonou? Não sei o que você está sentindo. Você já teve esse sentimento? Mas nessa manhã eu quero dizer para você, irmão, como Deus falou: eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Por onde quer que fores, eu serei contigo. Essa é a palavra profética para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Receba essa palavra, irmãos. Então, Josué foi levantado, acreditou, foi movido, mas ainda precisava, irmãos, porque a tarefa era dura, e como eu falei na introdução, ele precisava ser encorajado. Sabe, quando você está desanimado e você precisa de uma palavra de encorajamento? Versículos 6 e 8, Deus vai encorajar Josué. Isso já é um sinal de que a batalha seria difícil. Olha só, na versão Almeida Corrigida, o versículo 6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Na versão que nós lemos aqui na NVT, que é a nova versão transformada, diz assim: seja forte e corajoso. Então, quando Deus está encorajando Josué, Ele está dizendo assim: esforço é força e bom ânimo é coragem. Então Deus está dizendo para você nessa manhã: você precisa ser forte e corajoso, ter bom ânimo, ter disposição, se esforçar, não fazer a obra de qualquer jeito. Até porque ele está sendo sucessor de Moisés, que fez a obra de uma forma extraordinária, irmãos. E a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer forma. Se você serve a um Deus extraordinário, por que não prestar um serviço de uma forma extraordinária e excelente? Deus não espera menos que isso de você, irmãos. Então, se você vai abraçar uma pessoa que precisa ser abraçada, esse precisa ser o melhor abraço, aquele abraço de urso, bem apertado. Se você vai dar um sorriso, o melhor sorriso que você vai ter. Se você vai emprestar o seu ouvido, não fica olhando para o relógio não, você emprestou o seu ouvido para ouvir.
Se você vai discipular, você precisa ser o melhor discipulador, preparado, orando. Você precisa ser encorajado para fazer a obra. E olha aqui, Deus falou com Josué 3 vezes. Esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Não te mandei eu. Porque quando a tarefa é difícil, é assim mesmo. Sabe uma pessoa desamparada, desanimada, triste, né, pastor? Ela precisa ser encorajada, você precisa falar mais de uma vez para que aquilo possa entrar na mente dela. Se for necessário, Deus faz como fez um vaso na mão do olheiro. E quebra e faz de novo, e refaz de novo, e refaz de novo. Porque Ele quer te encorajar, irmãos. Ele quer que você seja forte, que você seja corajoso. Ele quer que você tenha bom ânimo. Ele quer que você tenha disposição para fazer a obra. Efésios 6:10 diz assim: finalmente, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Porque quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes diante do Senhor. 2 Timóteo 1:7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus dá poder e te fez corajoso, irmãos. Ele diz assim, Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra, mas como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Por que então servimos a um Deus tão perfeito e não podemos fazer uma obra perto do perfeito? A obra não pode ser feita de qualquer forma. Então Josué foi levantado, acreditou, movido e encorajado para fazer a obra bem feita, de uma forma excelente, de uma forma extraordinária. E é isso que Deus está fazendo para você. Sabe por quê? Porque aquele que é perfeito, ele quer o que é perfeito. Aquele que é extraordinário, quer o extraordinário. Isso está vinculado à natureza dele. Deus não estaria satisfeito, irmãos, do céu, o seu trono de graça, alto e sublime, olhando cá para baixo, vendo pessoas fazendo a obra de qualquer jeito, irmãos. É uma multiplicação com excelência. Uma multiplicação de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está lá no mundo perdida, ela vai ver que você é diferenciado. Não. A forma como ele diz, a forma como ele fala, a forma como ele olha para mim, a forma amorosa como ele me abraça, como ele se importa com os meus problemas, é tudo feito de uma forma excelente. Eu não vou encontrar isso de outro lugar. É isso que Deus está encorajando Josué, é isso que Deus está te encorajando nesta hora. A interpretação desse texto bíblico é que a visão de Josué é que a sucessão de Moisés tem que ser bem feita. Deus está te encorajando nessa manhã, irmãos, para você fazer uma obra bem feita. Para você ser um discipulador de uma forma bem excelente. Você não pode fazer de qualquer forma. Mas você precisa se esforçar. E esforço é contrário de preguiça, de relapso, de desânimo, de tristeza, de relaxamento. Tudo isso é matéria de maldição. Não podemos agir de qualquer forma. Nós estamos servindo um Deus que é um Deus misericordioso, bondoso, longânimo. E quando nós agimos como igreja, nós agimos através dos dons, mas quando nós agimos individualmente, nós agimos através do fruto, porque o fruto é individual do crente. Então, quando você está no seu trabalho, você precisa de domínio próprio, você precisa de temperança, você precisa de amor. Então, o encorajamento é para você agir como crente, como discipulador e também como igreja. E a forma como Deus está encorajando Josué é uma forma tremenda. Por quê? Como que você vai fazer? Aí você poderia me perguntar, mas pastor, como que é isso? Como que eu faço de uma forma excelente, de uma forma extraordinária? Como que eu não vou fazer de uma forma qualquer ou de relaxada? Olha o que Deus fala para Josué. Para ele fazer tudo o quê? Conforme está na lei que dei a Moisés, meu servo. Nela medita de dia e de noite. Nela você não aparta o livro da sua boca e nem se desvia para a direita nem para a esquerda. Então a forma excelente, extraordinária é de acordo com a palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra, você precisa fazer conforme está na palavra, conforme está na lei. Você não pode se desviar dela nem para a esquerda nem para a direita e ela não pode afastar da sua boca. Então a forma excelente, extraordinária é essa. Porque se você fizer tudo dessa forma, você vai fazer tudo prudentemente, conforme Deus determinou que faça. Não é da sua mente, não é do seu coração, mas é conforme a palavra. É isso que Deus está falando com Josué aí, no versículo 8, não é isso? Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvie, versículo 8. E qual é o segredo disso, para você fazer de forma prudente? O sucesso, ser bem sucedido, porque o versículo termina isso.
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Irmãos, o segredo do sucesso é não um sucesso terreno que nós estamos falando. Podemos até citar a dupla honra da pessoa ser rica aqui, mas ser uma pessoa espiritualmente prudente. É justamente isso, é você não se desviar da palavra de Deus, fazer de forma prudente. Por quê? Porque isso é obediência, e obediência é chave, é princípio. Então a obediência gera o sucesso, mas a obediência gera identidade. Você vai saber quem você é, servo do Deus Altíssimo, que tem sua vida baseada na palavra. E você vai saber que a obediência também gera autoridade, porque ser servo do Deus Altíssimo não é um servo de qualquer, não. Então nós precisamos seguir a palavra nesse sentido, de sermos bem-sucedidos, conforme fala o Salmo 1. E por último, versículo 9, caminhando agora para a gente concluir, Josué, além de ter sido levantado, acreditado e movido, além de ter sido encorajado, ele foi legitimado. Sabe aquela certeza que você está fazendo a coisa certa, porque a pessoa certa te mandou a fazer? Sabe um procurador que não tem procuração, ou alguém que é um delegatário, que não deveria estar nessa delegação, ou alguém que está falando algo que o próprio mandante não mandou falar? Isso é horrível, irmãos. Eu estou representando alguém aqui, o Bruno, mas ele não me deu representação. Eu estou falando em nome de quem? Estou falando em meu nome mesmo. Mas quando você é legitimado, aí, meus irmãos, você está falando o nome do Deus Altíssimo. Você está recebendo uma representação do Deus Altíssimo. Coríntios fala sobre isso. Quem foi embaixador sabe disso, que o embaixador é um representante. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5,17. É um versículo que eu aprendi lá, na embaixada, mas fica na mente. Por quê? O trabalho de embaixador é representar o seu rei aqui na terra. Então José está sendo legitimado como representante de Deus. O versículo 9 fala isso. Quem te mandou? Não te mandei eu? É Deus falando com ele. É Deus legitimando, é Deus o dando procuração. Sabe o que significa? Significa que Deus está fazendo com ele o que fez com Moisés. O que Deus fez com Moisés? Quando Moisés recebeu de Deus ali a determinação e a comissão para ir e libertar o povo, falar com o faraó, ele começou a resistir, dizendo: eu sou gago, eu não consigo fazer nada. Deus deu sinais, e ele falou assim: mas Senhor, quando eu chegar lá diante do faraó, e o faraó era a pessoa mais importante, mais poderosa daquela época, o que eu vou falar? Quem me enviou? E aí Deus falou o que para ele? O grande eu sou te enviou. A comissão que você recebeu em Mateus 28, 19 e 20 foi o grande eu sou que está te enviando. E ele diz, conforme fala para José: eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Então, meu filho, vá, faça discípulo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo. Você está entendendo que você está sendo comissionário, que você foi comissionado pelo grande eu sou, o Senhor dos Exércitos, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Não é uma qualquer comissão, não é uma legitimação qualquer, não é um pastor que está te legitimando, mas é Deus, como Deus falou com Josué. Não te mandei eu. O cristão, então, é legitimado por Deus. A grande comissão revela isso. Deus falou: foi eu que te enviei. Agora, para a gente encerrar, se você recebeu, e aí você precisa pensar a respeito disso, uma comissão de Deus, se você foi legitimado por Deus, por que ter medo? Por que não fazer a obra de Deus? Por que não ser um discipulador? Se Deus está querendo levantar pastores aqui, por que você não vai se entregar à missão que Deus está te dando? Se Ele está te legitimando para ir em nome dEle, por que não ser um evangelista? Por que não ser um ministro de louvor? Por que não ser um multiplicador? Por que não ser um líder de célula? Por que não abrir as suas portas para receber pessoas e ver pessoas sendo tratadas e curadas? Por que não fazer aquilo que Ele está te legitimando? Por que recusar a comissão que Deus está te dando, querido? Esta é uma manhã de pensamento e de que você precisa entender o que Deus tem feito na sua vida e como Ele está te legitimando para fazer as coisas. No fim você vai compreender que Josué conversou com Deus, foi levantado, acreditou, foi movido por essa promessa, foi encorajado
e legitimado para fazer a obra. Por isso ele fez. Então não fique parado, querido, porque Deus está querendo também fazer o mesmo processo na sua vida, te legitimar para ser um grande servo dele na grande seara, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Por favor, querido, curva sua cabeça agora, feche seus olhos, converse com Deus, fala com Ele agora sobre o que Ele precisa, como Ele tem te levantado, em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu quero fazer a obra que o Senhor tem determinado para mim. Senhor, eu quero sim receber essa legitimação dos altos céus para ir em teu nome. Receba nessa manhã a legitimação, a procuração de Deus na sua vida para você atuar de uma forma extraordinária, não de uma forma qualquer. Conversa com Ele agora, faça com Ele um pacto, faça com Ele uma aliança, como Josué fez, e aceite a promessa de Deus e a grande comissão para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Sela essa palavra em nosso coração nesta manhã, e assim como o Senhor usou Josué, usa-nos como igreja nesse tempo, de forma poderosa, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos,